Passividade. Qualquer terreno que damos aos espíritos malignos implica abrir nossa vida para que eles operem nela. O mais grave desses terrenos é a passividade. Ela reflete uma atitude da nossa vontade, que por sua vez representa todo o nosso ser. A passividade permite que o iníquo opere, embora ele geralmente faça isso despistadamente, procurando enganar o cristão. A causa da passividade é a ignorância do crente. Ele interpreta erroneamente o papel do intelecto na vida espiritual. Ele valoriza o seu intelecto, mas ao mesmo tempo o desvaloriza. Por isso, permite que seu raciocínio se torne passivo, e aceita qualquer pensamento que brote dessa inércia. Portanto, é essencial que compreendamos claramente a maneira como Deus nos orienta. A passividade da mente se deve a uma interpretação errada do significado da consagração e da obediência ao Espírito Santo. Muitos admitem que seus pensamentos impedem seu caminhar espiritual. Não percebem que o que atrapalha sua vida espiritual é o cérebro parar ou operar caoticamente. O que trabalha adequadamente não apenas é útil, mas também essencial. Só uma mente assim pode cooperar com Deus. Como já enfatizamos anteriormente, o caminho normal da condução de Deus é a intuição do Espírito, e não a mente. É extremamente necessário que entendamos esse princípio. Não podemos desprezá-lo. O crente deve seguir a revelação da sua intuição, e não o seu pensamento. Quem presta atenção à mente está andando segundo a carne e, consequentemente, se desviando. Não queremos dizer com isso que a mente seja totalmente inútil e não realize nem mesmo um papel secundário. O erro é vê-la como órgão pelo qual temos comunhão direta com Deus e recebemos revelação dele. Entretanto, ela tem seu próprio papel, que é auxiliar a intuição. Através desta, chegamos a conhecer a vontade de Deus. Contudo, precisamos também da mente para analisar nosso sentimento, a fim de determinar se ele vem da intuição ou se é uma imitação das nossas emoções, é ou não de Deus, e se ele se harmoniza com a palavra. Pela intuição, conhecemos a verdade. Pela mente, tiramos a prova. E como é fácil errar! Sem o auxílio da mente, veremos que é difícil definir o que é genuinamente de Deus. A atuação da mente também é necessária no processo normal de receber orientação do Senhor. Embora a orientação proveniente da intuição muitas vezes seja oposta ao raciocínio, ainda assim temos de usar a cabeça, não para discutir com a intuição, mas para examinar se aquele pensamento realmente vem de Deus. A intuição capta a vontade divina rapidamente, entretanto precisamos de tempo para o cérebro procurar provar se o que ele aprendeu vem de fato da nossa intuição e do Espírito Santo. Se for de Deus, durante a prova, nossa intuição emitirá um sentimento ainda mais preciso, produzindo em nós uma fé ainda mais forte, dando-nos a certeza de que aquela mensagem vem do Senhor. Nesse sentido, o exercício do intelecto é benéfico e correto. Contudo, se essa impressão for do nosso pensamento e do sentimento carnal, nossa consciência se oporá durante o processo de verificação. Consequentemente, o teste mental, para entender se um assunto é ou não de Deus, não implicará interferência. Pelo contrário, dará oportunidade à intuição de provar que de fato é verdadeira. Se o pensamento for mesmo da intuição, o que tem ela a temer da prova da mente? Por outro lado, qualquer ideia que tiver medo de uma verificação, provavelmente vem da própria pessoa. A cabeça não deve nunca guiar ou conduzir, mas, inquestionavelmente, deve testar a autenticidade da direção. Tal ensinamento concorda com as Escrituras: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, 17 e 10. Não podemos desprezar o funcionamento da mente. Deus não elimina os vários componentes da alma do homem. Primeiro, ele os renova e, depois, os usa. O Senhor quer que seus filhos saibam o que estão fazendo quando obedecem. Ele não deseja que o sigamos inconsciente e cegamente. Ele não quer que ninguém siga o que ouve e o que sente com uma mente confusa, sem saber do que se trata. Tampouco é seu método usar qualquer parte do corpo do crente sem a compreensão e o consentimento dele. A intenção de Deus é que o cristão entenda a vontade divina e, conscientemente, obedeça ao Senhor com todo o seu ser. Quem se recusa a ter uma atitude responsável, e fica passivo esperando que Deus o mova parcial ou totalmente, está sendo preguiçoso.
O Senhor, porém, quer que o homem examine ativamente qual é a vontade divina, para em seguida exercitá-la, obedecendo a Deus. O Senhor exige uma operação harmoniosa da intuição com a consciência do homem. Portanto, se o crente não reconhecer que esse é o método normal de Deus nos guiar, pode cair na passividade. Fica esperando que o Senhor coloque sua vontade no pensamento dele. E segue cegamente toda a orientação sobrenatural que recebe, sem exercitar a inteligência para examinar se ela realmente procede de Deus. Esse crente espera até mesmo que o Senhor use seu corpo como se ele fosse um autômato. Ele não emprega a mente para entender, nem a consciência para executar aquilo que é a vontade de Deus. A consequência de tal ignorância é que o inimigo invade a sua mente, visto que a passividade é uma condição que favorece esse fenômeno. Trataremos disso mais adiante. Se o homem não utiliza a inteligência, Deus também não a usa, pois isso seria contrário à maneira como o Senhor opera. Os espíritos malignos, entretanto, o fazem. Eles nunca hesitam em aproveitar uma oportunidade para usar a mente do homem. Portanto, é insensatez deixarmos nossa mente afundar num estado de passividade, pois os espíritos inimigos estão à espreita, buscando a quem possam devorar. Avancemos mais um passo nesse assunto da passividade como base para a atuação dos espíritos malignos. Estamos cientes de uma classe de indivíduos que gosta de se comunicar com esses espíritos. As pessoas, em geral, não desejam ser possuídas por demônios, mas essa classe especial anseia por isso. São os adivinhos, os agoureiros, os médiuns, os necromantes. Observando atentamente a forma como eles ficam possessos, podemos compreender o princípio da possessão demoníaca. Essas pessoas dizem que, a fim de ficarem possessas por aquilo que elas chamam de deuses, que na realidade são demônios, não podem lhe oferecer nenhuma resistência. Têm de estar dispostos a aceitar aquilo que vier sobre seu corpo, seja o que for. Para tornarem sua vontade totalmente passiva, primeiro, têm de reduzir a mente a um branco total. O cérebro vazio produz uma vontade passiva. Esses dois elementos são os requisitos básicos para a possessão demoníaca. Por isso, um necromante que está esperando que seu Deus venha sobre ele, põe-se a abanar a cabeça por algum tempo, até ficar tonto. Assim, sua mente fica completamente desligada. Como a mente está vazia, sua vontade naturalmente se torna imóvel. Nesse ponto, sua boca começa a se mover de forma involuntária, o corpo treme gradativamente, daí a pouco, seu Deus desce sobre ele. Essa é uma maneira de se ficar possesso. Embora haja outras, o princípio para todo espírito é o mesmo, buscar a passividade da vontade esvaziando totalmente a mente. Todos os espíritas concordam que, quando os espíritos ou demônios descem sobre eles, sua cabeça não pode mais pensar e sua vontade não mais atua. Enquanto não alcançarem esse estado de mente vazia e vontade inerte, não estarão possessos. O chamado hipnotismo científico e a yoga religiosa de hoje, que capacitam os indivíduos a receber os poderes da telepatia, da cura e da transfiguração, na realidade, são fundamentados sobre esses dois princípios. Usando o argumento de que certos métodos podem ser benéficos à humanidade, os que pertencem a essa classe realizam técnicas tais como fixar a atenção num determinado ponto, ficar assentado em silêncio e meditar profundamente. Na verdade, estão empregando esses esquemas para levar a própria mente a um estado de vazio e sua vontade à passividade. O objetivo é convidarem os espíritos sobrenaturais ou demônios para dar-lhes muitas experiências maravilhosas. Nosso propósito aqui não é inquirir se essas pessoas reconhecem que estão invocando os espíritos malignos. Só queremos observar que elas estão cumprindo os requisitos para a possessão demoníaca. A consequência é grave, talvez mais tarde venham a descobrir que, na verdade, acolheram os espíritos malignos. Não é nossa intenção considerar plenamente esse assunto. Desejamos simplesmente dar a conhecer aos filhos do Senhor os princípios que há por trás da prática da magia negra, que são mente e vontade vazias e passivas. Os espíritos malignos vibram quando alguém assume essas condições, pois podem começar a fazer sua obra malévola imediatamente. É bom que todo cristão guarde na memória a importante, básica e crucial distinção entre a operação dos maus espíritos e a do Espírito Santo. O Espírito Santo só opera quando o homem cumpre as condições divinas de operação. Os espíritos malignos, porém,
agem quando o homem cumpre as condições de operação deles. Se um homem, mesmo que pareça estar buscando o Espírito Santo, preencher os requisitos para os espíritos malignos operarem, o Espírito de Deus nunca agirá. Os demônios aguardam incansavelmente a oportunidade de atuarem. Se alguém não souber distinguir o que verdadeiramente é de Deus daquilo que é imitação demoníaca, é só fazer uma pergunta a si mesmo: em que condição eu estava quando experimentei tais fenômenos? Se ele cumpriu as condições para a operação do Espírito Santo, então sua experiência deve ser de Deus. Contudo, se satisfez as condições necessárias para a operação dos espíritos malignos, então o que ele experimentou deve ter sido desses espíritos. Não rejeitamos todo fenômeno sobrenatural, desejamos ardentemente apenas distinguir o que é de Deus daquilo que é de Satanás. Podemos resumir a distinção básica entre as condições de operação do Espírito Santo e dos espíritos malignos da seguinte maneira. 1. Todas as revelações e visões sobrenaturais ou outras ocorrências estranhas que exigem a suspensão total da função da mente, ou que só obtemos quando ela para de funcionar, não provém de Deus. 2. Todas as visões que têm sua origem no Espírito Santo são aquelas que o crente recebe quando sua mente está plenamente ativa. Para se receber essas visões, é necessário um envolvimento ativo das várias funções da mente. O empenho dos espíritos malignos segue exatamente o caminho oposto. 3. Tudo que flui de Deus se harmoniza com a natureza divina e a Bíblia. Desconsideremos a forma exterior. Ela pode identificar-se abertamente como sendo diabólica ou então disfarçar-se de divina, na verdade, tais são os termos dados. Perguntemos simplesmente qual é o princípio envolvido. Precisamos reconhecer que toda a revelação sobrenatural das potestades das trevas exige a suspensão da função da mente. Por outro lado, tudo que provém de Deus permite que a capacidade e a função da mente continuem operando normalmente sem qualquer interferência. Tanto a visão que o povo de Israel contemplou no Monte Sinai, registrada no Antigo Testamento, quanto a visão que Pedro teve em Jope, mencionada no Novo Testamento, revelam que os envolvidos exercitaram a cabeça de forma completa. Examinando os exemplos no Novo Testamento, que falam de uma revelação sobrenatural de Deus, vemos que todo aquele que experimenta a revelação o faz com a mente operando e com a capacidade de controlar a si mesmo e de usar qualquer parte do seu corpo. Contudo, a imitação da revelação sobrenatural feita pelos demônios exige que a mente daquele que a recebe esteja total ou parcialmente passiva, de modo que ele não possa mais empregar elementos do seu corpo em parte ou no todo. Isso constitui a antítese entre o que é de Deus e o que é do diabo. Nos textos sobre falar em línguas, por exemplo, vemos que aqueles que falam têm controle e consciência de si mesmos. No dia de Pentecostes, Pedro pôde ouvir o deboche das pessoas e responder a elas, provando que seus companheiros não estavam bêbados, e sim cheios do Espírito Santo, Atos 2. Na igreja de Corinto, cabia aos irmãos determinar o número dos que falavam em línguas nas reuniões, se 2 ou 3. Deveriam controlar-se para falar um de cada vez, se não houvesse interpretação, podiam manter silêncio, 1 Coríntios 14. Todos retinham sua consciência e podiam limitar a si mesmos, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, 1 Coríntios 14:32. Contudo, na experiência falsificada, os espíritos geralmente exigem que os profetas se sujeitem a eles. Nisso podemos ver o que é de Deus e o que é do diabo. Examinamos bastante como se pode distinguir os fenômenos especiais concedidos pelo Espírito Santo dos que são dados pelos espíritos malignos. Vamos concluir com uma breve observação sobre a distinção entre uns e outros nos eventos comuns. Vamos apenas ilustrar usando o exemplo da direção de Deus. Devemos nos lembrar de que o Espírito Santo quer que sejamos iluminados e tenhamos sabedoria, Efésios 1:17-18. O Espírito de Deus nunca trata os homens como se fossem marionetes, intimando-os a segui-lo inconscientemente. Ele não lhes pede nem mesmo que pratiquem o bem desse modo. Geralmente, ele expressa seu pensamento no íntimo do homem, em seu espírito. Por isso, a direção divina nunca é confusa, vaga, obscura ou obrigatória. Com os espíritos malignos, porém, não é assim. Vejamos como eles operam. O pensamento deles sempre invade o homem, vindo de fora, entrando principalmente pela mente. Ele não vem do fundo do seu ser.
Não é uma revelação da intuição, mas é um pensamento mental repentino. O pensamento deles força, empurra e compele o homem a agir imediatamente. Ele nunca concede tempo ao ser humano para pensar, considerar ou examinar. Isso confunde e paralisa a mente do homem, para que não pense. Consequentemente, podemos ver que, em todos os acontecimentos da vida do crente, sejam especiais ou comuns, tudo que procede dos espíritos malignos anula o devido funcionamento da sua mente. O Espírito Santo, entretanto, nunca faz isso. Fenômenos de uma mente passiva. Muitos cristãos desconhecem a diferença fundamental que há entre a atividade do Espírito Santo e a dos espíritos malignos. Por isso, de maneira inconsciente, permitem que o inimigo penetre em sua mente, ocupando-a, o que é profundamente lamentável. Por isso, é interessante fazer uma breve exposição sobre os fenômenos que se passam na mente sob o ataque de espíritos malignos. Pensamentos repentinos. Quando alguém permite que sua mente mergulhe na passividade, começa a receber pensamentos estranhos. São conceitos impuros, blasfemos ou confusos que passam pela mente, um após o outro. E quando tenta expulsá-los, logo se descobre impotente. A mente fica à semelhança de um moto contínuo, uma vez posta a funcionar, não para mais. A pessoa não consegue livrar-se deles, por mais que se esforce. São os espíritos malignos que trazem esses pensamentos contrários à vontade do crente. Às vezes, essas ideias surgem como um relâmpago. Proporcionam novas descobertas e a compreensão de fatos novos. Podem se apresentar sob a forma de sugestão, compelindo alguém a fazer alguma coisa. Muitas vezes parecem ter surgido da própria pessoa. Após um exame mais profundo, porém, descobre-se que são apenas o resultado da ação de espíritos malignos em uma mente passiva. Pensamentos repentinos que requerem alguma ação não vêm do Espírito Santo. Por isso, o servo do Senhor deve resistir a eles. Se alguém resolver colocá-los em prática, vai perceber que são completamente destituídos de importância. Sabemos que, nestes últimos tempos, os espíritos malignos estão atuando de modo especial, ensinando novas doutrinas, 1 Timóteo 4:1. O povo de Deus deve guardar-se de tais ensinamentos que eles podem incutir em mentes passivas. Muitos crentes, ao estudar as Escrituras, acreditam ter recebido uma nova revelação, discernindo fatos que outros não conseguiram. Essas pessoas devem ter muita cautela, pois geralmente é na hora da meditação que as potestades iníquas lançam suas ideias em nosso pensamento, ou então, de modo furtivo, introduzem algo nele. Muitos cristãos não têm consciência de que podem receber ensinamentos de espíritos malignos. Desse modo, pensam que tudo o que lhes vem à mente, de súbito, quando estão meditando, é algo que eles próprios descobriram. Passam então a ensinar essas doutrinas, apresentando-as como fruto de uma pesquisa pessoal. E não são poucos os que, ao tomarem conhecimento de tais revelações, se maravilham da sabedoria desses mestres. No entanto, será que essas pessoas estão cientes de que muitas dessas doutrinas emanam do inferno? Muitas heresias, inúmeros ensinamentos ditos espirituais, interpretações sectárias da palavra de Deus que fracionam a Igreja de Cristo, se originam nesses pensamentos repentinos que podem sobrevir a alguém durante o estudo das Escrituras. Não devemos nos impressionar com as maravilhas de tais lampejos repentinos. Pelo contrário, devemos procurar verificar qual a sua procedência. Será que se trata mesmo de uma revelação do Espírito Santo através de nossa intuição? São produto de nossa mente? Ou terão sido fruto da ação de espíritos malignos? Quando alguém deixa sua mente em estado passivo, torna-se fácil para o inimigo induzir pensamentos destituídos de propósito, como: você é um vaso especial para Deus, sua obra vai abalar o mundo, você é muito mais espiritual que os outros, você deve dar outro rumo à sua vida, Deus brevemente vai abrir uma porta larga para seu ministério, você deve deixar tudo e viver pela fé, suas possibilidades espirituais são ilimitadas. Pensamentos espúrios, como esses, desarmam toda a vigilância do crente. Alimentando essas ideias, dia e noite, ele sonha com a própria glória.
Assim, está deixando de lado a razão, não se dando conta do perigo e do ridículo que esses pensamentos podem representar para sua caminhada espiritual. Comprai-se neles, sempre antevendo um futuro glorioso. Alguns pregadores do Evangelho muitas vezes são dominados por esses pensamentos repentinos. Pregam revelações que lhes ocorrem de súbito. Atribuem a Deus tais pensamentos, aceitando-os passivamente. Ignoram que Deus não nos dá revelações repentinas, nem as comunica à nossa mente. Embora essas palavras às vezes pareçam ter um significado rico, elas vêm das potestades iníquas. Além disso, muitas vezes, versículos das Escrituras inundam a mente daquele que está pregando. E embora os ouvintes pareçam tocados, não experimentam nenhum benefício depois de uma mensagem dessas. É como um sonho, e também pode ser uma ação das potestades iníquas. Quando um filho de Deus cede espaço para os espíritos malignos agirem em sua mente, descobre que eles são capazes de introduzir nela qualquer pensamento. Tais espíritos muitas vezes provocam uma desconfiança infundada entre colegas de ministério, ou um pensamento sectário na mente de um obreiro, de modo a isolá-lo dos demais. Por instigação maligna, esse obreiro conclui, de maneira descabida, que alguém está falando mal dele, daí o afastamento. Na verdade, não há base para tal pensamento. Se tão somente os servos de Deus fossem capazes de discernir a origem desses pensamentos e resistir-lhes, não haveria semelhantes divisões. Como é triste alguém acreditar que isso é fruto de sua mente, não percebendo que é obra de espíritos malignos. Imagens. O adversário também pode projetar imagens na mente do cristão. Algumas são nítidas e agradáveis, e ele as aceita. Outras são impuras e pecaminosas, e sua consciência as repudia. Boas ou más, aceitas ou não, o triste fato é que ninguém dispõe de forças para impedir que elas lhe invadam a mente. Contra a vontade, permanecem perante os olhos experiências passadas, predição de acontecimentos futuros, e muitas outras ideias. Isso se dá porque seu poder de imaginação caiu na passividade. Por não controlar a imaginação, permitiu que os espíritos malignos a manipulassem. O Filho de Deus deve ter consciência de que aquilo que não vem de sua própria mente provém de forças sobrenaturais inimigas. Sonhos. Os sonhos podem ser naturais ou sobrenaturais. Alguns provêm de Deus, outros são inspirados pelo inimigo. Uns resultam das condições físicas e psicológicas do homem, os demais são de origem sobrenatural. Quando a mente está aberta aos espíritos malignos, os sonhos originam-se, na maioria das vezes, das imagens com que ele se depara durante o dia, reproduzidas sob outra forma. As potestades malignas invisíveis criam imagens durante o dia e sonhos durante a noite. Para saber se nossos sonhos procedem do inimigo, devemos simplesmente nos perguntar: minha mente está habitualmente passiva? Se a resposta for sim, não merecem credibilidade. Além do mais, os sonhos e visões inspirados por Deus tornam um homem tranquilo, pacífico, firme e cheio de sabedoria. Já aqueles produzidos pelos espíritos malignos são bizarros, conturbados, cheios de fantasia e engano, tornando a pessoa arrogante, fantasiosa, confusa e destituída de entendimento. É por causa da passividade da vida mental que as potestades iníquas conseguem provocar tantos sonhos esquisitos no cristão. Nenhum dos sonhos daquele cuja mente se tornou passiva procede de Deus, nem de causas naturais. São o resultado da ação dos espíritos malignos. À noite o cérebro não está tão ativo quanto durante o dia, por isso acha-se mais propenso a ser manipulado pelo inimigo. Tais sonhos fazem-nos acordar com a cabeça pesada e o espírito melancólico. Deixando a mente passiva, permitimos que os espíritos malignos afetem adversamente nosso bem-estar, por isso o sono não é reparador. A ocorrência de sonhos desse tipo durante a noite significa que a mente está sujeita à ação nefasta de espíritos malignos. Quem resistir a seus feitos dia e noite, reconquista a liberdade. Insônia. A insônia é um dos males que frequentemente acometem os cristãos. É um tipo de trabalho característico do inimigo na mente humana. Muitos, ao deitar, são dominados por uma torrente de pensamentos.
Continuam pensando no dia de trabalho, recordando experiências passadas, ou apenas enchendo a mente com uma salada de assuntos fora de propósito. Parecem estar examinando 1000 ideias, como o que se deve fazer, a maneira de fazer, e qual a melhor estratégia. Adiantam-se, começando a pensar nos negócios do dia seguinte, como planejar, o que poderia acontecer, ou como proceder nas diversas situações. Assim, uma onda de pensamentos inunda sua mente. Embora saibam que cama é lugar de dormir e não mesa de trabalho, seu cérebro fica em constante atividade. Reconhecem a importância do sono para o trabalho do dia seguinte, querem dormir, realmente e não ficar pensando. No entanto, por razões desconhecidas, não conseguem. A mente trabalha sem descanso e o sono lhes foge. Alguns crentes com certeza já passaram pela angústia de incontáveis noites de insônia. Quando termina o dia, eles colocam de lado as preocupações e preparam-se para descansar a mente. Contudo, isso não acontece, por mais que estejam cansados. À semelhança de uma máquina que não pode parar, continuam em atividade. A vontade não exerce nenhum controle sobre o cérebro. São incapazes de deter os pensamentos, apenas aguardam um instante em que a mente, por algum motivo, pare de funcionar e eles possam conciliar o sono. Normalmente, o sono revigora o espírito, mas quem experimenta indescritíveis noites de insônia passa a ter pavor da hora de dormir, da cama e da noite. Precisa descansar, mas, cada manhã, ao acordar, sente-se como se estivesse saindo de um mundo terrível, a cabeça pesada, a vontade entorpecida, e com uma sensação de absoluta falta de energia. Em situações como essa, o Filho de Deus é levado a crer que a causa está nas condições físicas precárias ou numa sobrecarga dos nervos. Com frequência, porém, essas razões não passam de meras hipóteses. Se fossem reais, depois de um descanso ou de outro remédio natural, haveria restauração. Isso, porém, não acontece, porque os espíritos malignos se valem daquelas causas naturais para camuflar sua atividade invisível. Desse modo, quando o crente percebe pensamentos borbulhando em sua cabeça durante a noite, deve inquirir o seguinte: onde se originam estes pensamentos? Serão meus mesmos ou serão estranhos? Será que sou eu que estou pensando? É assim mesmo que eu penso? Se não estou querendo pensar, como é que este pensamento pode ser meu? Quem coloca em minha mente estes pensamentos repetidos, confusos, impuros e opressivos? Quem, senão os espíritos malignos? Esquecimento. Devido aos ataques do inimigo, alguns crentes perdem a capacidade de memória, passando a sofrer de esquecimento. Esquecem-se até daquilo que acabaram de dizer ou de fazer. Não conseguem nem mesmo encontrar objetos que guardaram no mesmo dia. Esquecem-se de compromissos assumidos há relativamente pouco tempo. Parece até que perderam o cérebro, pois não conseguem reter nada na mente. Pensam que sua memória é pior do que a de qualquer outra pessoa, sem perceberem que o problema é um ataque de espíritos malignos. Passam, então, a depender de anotações. Tornam-se escravos de agendas e memorandos, como um meio de lembrar-se das coisas. Não estamos querendo dizer, entretanto, que uma pessoa deva lembrar-se de tudo. Concordamos que, passados muitos anos, ou até imediatamente, podemos nos esquecer de certos fatos que não deixam uma impressão profunda. Mesmo assim, quando as circunstâncias são favoráveis, devemos nos lembrar, dentro de um período razoável de tempo, de coisas que aconteceram há algum tempo, e que prenderam nossa atenção. Por que será que caíram no esquecimento, então, desaparecendo sem deixar nenhum vestígio, sem possibilidade de serem lembradas? Não existe uma explicação natural para isso, deve ter sido o resultado da invasão das forças do mal. O esquecimento de alguns fatos é um processo natural, o de outros, nem tanto. Toda perda inexplicada de memória indica um ataque súbito das hostes do mal. Muitos cristãos sofrem esse tipo de ataque. E quanto esforço este destrói? Alguns até fazem piadas sobre esse esquecimento. O fato é que muito da nossa confiança e capacidade para a obra fica prejudicado. Outro fato que acontece, também, é que muitos crentes possuem memória privilegiada, mas em momentos críticos ela falha inesperadamente.
Parece que de repente ela se apaga, não permitindo a lembrança de mais nada. Isso causa sérios problemas. Quem passa por essa paralisação súbita pode achá-la misteriosa, mas acaba admitindo que se trata apenas de uma deficiência temporária no vigor físico, algo que pode acontecer de vez em quando. O que raramente se percebe é que isso é sintoma de um ataque dos espíritos malignos. Falta de concentração. Os asseclas de Satanás muitas vezes interferem na capacidade de concentração mental do cristão, que, como se sabe, varia bastante de uma pessoa para outra. O que temos observado, porém, é que a maioria dos crentes já sofreu alguma perda dessa faculdade, devido a uma ação contrária de espíritos malignos. Alguns parecem totalmente incapazes de concentrar-se na hora de pensar, outros, nem tanto, mas seus pensamentos dispersam-se pouco depois de se concentrarem num determinado assunto. Esses irmãos percebem seus pensamentos vagando principalmente durante os períodos de oração, leitura da Bíblia e de entrega da mensagem. Não conseguem concentrar-se, apesar de se esforçarem. Podem até alcançar êxito por algum tempo, mas isso não dura muito. Às vezes perdem o controle por completo. É claro que se trata de uma ação do inimigo. Esses ataques acontecem porque o crente dá lugar aos espíritos malignos. É uma pena ver alguém desperdiçando sua capacidade mental, passando o dia todo sem conseguir realizar nada. O desperdício da energia mental é prejudicial, da mesma forma que o das energias físicas. Hoje em dia, muitos crentes gastam tempo demais para alcançar poucos resultados. A mente deles é tomada de assalto por espíritos malignos, dificultando bastante a concentração. O ataque das forças das trevas faz com que o povo de Deus experimente um tipo peculiar de desatenção. A mente, que devia estar concentrada em um determinado assunto, de repente tem um branco e em seguida passa a ocupar-se de outro interesse. A pessoa perde a consciência do que está fazendo ou do que está lendo. Ela pode inclusive achar que estava pensando em outra coisa e não naquela em que se concentrara. Será, porém, que tais pensamentos se originam de sua própria vontade. São inúmeros os cristãos que, de repente, perdem a capacidade de ouvir qualquer coisa durante um culto. Os espíritos inimigos procuram evitar que ouçam algo que lhes seria proveitoso. Para isso, em vez de paralisar sua mente, forçam-nos a pensar em outros assuntos. Quando o inimigo ataca a mente do cristão, este tem dificuldade para ouvir os outros. Muitas vezes ele perde palavras, e até mesmo frases. Para escutar com atenção, precisa franzir a testa, tentando compreender o que os outros estão querendo dizer. Às vezes, deixa de entender até as palavras mais simples. A mensagem chega deturpada aos seus ouvidos. Tudo isso se deve a uma perturbação da mente. Os espíritos malignos provocam um entendimento preconcebido da mensagem, que eles interpretam previamente. Por essa razão, muitos crentes são avessos a ouvir o que os outros têm a dizer. Antes que terminemos de falar, estão eles nos interrompendo impacientemente. É que os espíritos malignos já colocaram na mente deles inúmeros pensamentos, e querem que eles os considerem, e passem a divulgá-los logo em seguida. Em verdade, tais indivíduos estão ouvindo tanto o que se diz em seu interior como fora. Dentro, estão as insinuações do inimigo, fora, o que outro está falando. A voz interior é mais forte do que a que chega aos seus ouvidos. Desse modo, eles têm dificuldade de ouvir o que vem de fora. Tais sintomas de desatenção são uma prova de que os elementos satânicos ocuparam o coração deles. Os crentes, às vezes, passam por essa experiência. E enquanto não forem libertos da atividade desses espíritos, serão incapazes de concentrar-se. Essa perturbação mental costuma levar os cristãos a abanar a cabeça, num esforço para se livrarem desses pensamentos angustiantes. Precisam falar em voz alta consigo mesmos, para produzir uma impressão em sua mente. Caso contrário, não vão entender nada, pois ela está obscurecida. Mais ainda, essas pessoas precisam ler em voz alta, para conseguir pensar no que estão lendo. Inatividade. Quando a mente do cristão sofre um ataque violento, perde a capacidade de pensar.
Cai quase completamente nas mãos de espíritos malignos, de modo que seu dono não pode mais utilizá-la. Não consegue pensar, ainda que queira, pois se tornou incapaz de iniciar qualquer pensamento próprio. Na realidade, miríades de pensamentos passam por sua mente, sem qualquer controle e sem que ele possa detê-los, para começar os seus. As ideias de fora são irresistíveis, a ponto de não lhe permitir considerar as suas próprias. Ele pode até achar um espaço na mente, onde inserir seu pensamento, mas logo descobre que é muito desgastante continuar pensando. As muitas vozes e os muitos assuntos que lá se encontram sufocam a sua própria. Para que alguém pense, deve possuir memória, imaginação e poder de raciocínio. O crente, no entanto, já perdeu essas faculdades, por isso não consegue pensar. Está destituído da capacidade de criar, deduzir, lembrar, comparar, julgar e aprender. Desse modo, não pode pensar. Se ele insistir, vai sentir uma espécie de sensação confusa que sufoca qualquer pensamento produtivo. Com o processo mental cativo, o cristão naturalmente desenvolve um ponto de vista desordenado e desequilibrado. Para ele, um montículo é como se fosse uma montanha. Tudo lhe parece tão difícil quanto subir ao céu por uma escada. Passa a ter medo de qualquer coisa que lhe exija pensar. Não gosta de relacionar-se com outros, porque isso exige demais dele. Tem a sensação de que, se quiser manter regularmente um bom desempenho nas tarefas diárias, precisa dar a vida. Acha-se preso por uma cadeia intangível, que os outros não conseguem ver. Sente-se tão mal quanto um escravo que quer fugir e não consegue. Esses cristãos vivem como que sonhando. Desperdiçam seu tempo, pois não têm pensamentos úteis, nem imaginação, raciocínio ou consciência. Quando a mente é tomada de assalto, a vontade, que obedece ao seu comando, fica automaticamente comprometida. Os crentes, então, tornam-se passivos, permitindo que as circunstâncias os joguem para lá e para cá, sem tomarem nenhuma decisão própria. Cheios de pensamentos conturbados e sem paz, não conseguem romper esse cativeiro para tornarem-se livres. Parece que estão presos por algo que não conseguem ver. Têm vontade de fazer muitas coisas, quando tentam, porém, uma compulsão opressora os leva a desistir, pois, aos seus olhos, todas as tarefas se tornaram impossíveis. Para eles, a vida é uma sucessão de obstáculos intransponíveis. Poderão, por acaso, estar satisfeitos? Esse tipo de inatividade é muito diferente da natural. Se o problema da mente é apenas passividade, é possível ativá-la a qualquer instante. No entanto, se a inatividade do cérebro for devida à opressão de espíritos malignos, não adianta tentar, a pessoa simplesmente não consegue pensar. Parece que a cabeça está afundando sob o peso de uma carga pesada. É isso que acontece quando os processos mentais estão profundamente afetados por espíritos malignos. A inatividade mental também é causada pela preocupação constante de que muitos crentes sofrem. Se nos colocarmos no lugar deles, certamente veremos que esses irmãos têm tudo para estar satisfeitos e ser felizes. A realidade, porém, é que estão cheios de preocupações e de pensamentos angustiantes. Se lhes perguntarmos por que estão assim, logo veremos que para eles nada está bom. Se os aconselharmos a se livrarem desses problemas, vão se achar completamente incapazes. Eles mesmos não entendem o porquê desse estado de coisas. Parece que estão afundando em um pântano do qual não conseguem sair sozinhos. Tão acostumados estão a viverem preocupados que não têm mais forças para superar essa situação. Com certeza, isso é a mão do inimigo. Se fosse uma preocupação natural, certamente haveria alguma causa que a justificasse. As preocupações sem motivo são sempre desencadeadas por espíritos malignos. O crente se acha num poço tão profundo porque deu ouvidos à voz dos mensageiros das trevas, e agora está sem forças para livrar-se deles. Sua mente se acomodou na passividade de tal maneira que já não consegue ser ativa. As cargas que pesam sobre ele despertam-lhe a consciência para o fato de que se acha cativo. Ele não consegue vislumbrar o azul do céu nem ter um entendimento correto de nenhum problema. Não pode exercer a faculdade de raciocínio. É um prisioneiro lançado numa cela escura, e passa nela todos os seus dias. Os espíritos malignos se regozijam com o sofrimento dele.
Todo aquele que cair nas mãos desses espíritos vai ser tratado dessa mesma maneira. Inconsciência. Enquanto a mente do cristão estiver dominada pelas potestades inimigas, seus pensamentos serão totalmente desprovidos de crédito, pois a maioria vem de espíritos malignos. Poucos são dele mesmo. Esses espíritos podem induzir um determinado pensamento e logo em seguida outro contrário. Seguindo tais mudanças, o cristão naturalmente se torna vacilante. Os que convivem com ele consideram-no de caráter instável, devido às constantes mudanças de opinião. No entanto, são os espíritos malignos que alteram seus pensamentos e mudam seus pontos de vista. Quantas vezes nos deparamos com crentes que num instante dizem eu posso e logo depois respondem não posso? De manhã, eles falam eu quero, e de tarde já estão dizendo não quero. Isso acontece porque os espíritos malignos introduzem em sua mente o pensamento eu posso e os levam a acreditar piamente que podem. Logo em seguida, porém, introduzem o pensamento oposto a esse, fazendo-o acreditar que de fato não podem. Assim, não foram eles mesmos que mudaram de ideia. Em todas essas atitudes inconstantes podemos encontrar o adversário agindo na mente humana. Os crentes podem abominar tais atitudes vacilantes, mas não conseguem mudá-las e tornar-se firmes, porque elas não provêm deles mesmos. Quando se recusam a seguir a voz estranha, as potestades malignas falsificam a voz da consciência e os acusam de não obedecer a Deus. Para livrar-se da acusação, esses crentes não têm outra escolha senão mudar as posições já assumidas. Essas características inconstantes têm todas a mesma origem. Dando ouvidos às sugestões malignas, os cristãos começam repentinamente a empreender muitos projetos. No entanto, à medida que as potestades inimigas modificam suas propostas, os crentes fazem também o mesmo. Muitas vezes, os espíritos malignos instilam pensamentos em ocasiões inadequadas. Despertam a pessoa à meia-noite, por exemplo, orientando-a a fazer isso ou aquilo. Se alguém se recusa a obedecer-lhes, promovem uma acusação. Ou ainda, eles poderão sugerir uma mudança de rumo durante a madrugada, levando-o a tomar uma decisão extremamente importante, numa hora em que a mente está mais sujeita a confusões. Rastreando a origem de muitos desses acontecimentos, vamos descobrir espíritos malignos agindo na mente do homem. Tagarelice. Os servos de Deus cuja mente é tomada de assalto pelo inimigo costumam esquivar-se de conversar com outros, porque não conseguem ouvir. Quando tentam, começam a passar, pela cabeça deles, pensamentos sobre os quais não têm nenhum controle, como se fossem nuvens açoitadas pelo vento. Geralmente, são muito tagarelas. Como é que a boca pode deixar de falar se a mente está fervilhando de ideias? A mente que não consegue ouvir, mas quer que os outros a ouçam, está doente. É verdade que alguns crentes são tagarelas por natureza. Assim, inconscientemente, podem ser instrumento nas mãos do inimigo. Muitos cristãos parecem máquinas de falar comandadas por forças externas. São muitas as pessoas incapazes de refrear a língua para não soltar mexericos, anedotas e difamações. O coração delas está limpo, mas não consegue reprimir as palavras ociosas. Parece que tão logo as ideias penetram na mente do indivíduo, e antes que ele tenha oportunidade de refletir, elas se transformam em palavras. Essas ondas de pensamento levam-no a falar. A língua escapa ao controle da mente e da vontade. Então ele solta uma torrente de palavras, sem nenhuma reflexão. Algumas vezes isso acontece contra o intento e vontade daquele que está falando. Quando mais tarde os outros lhe lembram o que disse, ele fica admirado de ter dito aquilo. Tudo isso se deve à passividade da mente. As potestades das trevas podem acionar a língua, quando a mente está imobilizada. Começam misturando seus pensamentos aos do homem, e depois misturam as palavras. O crente deve ter a mais absoluta convicção de que suas palavras devem ser o resultado de seu próprio pensamento. Qualquer palavra que estiver à margem deste é formulada pelos espíritos malignos. Obstinação.
Quando a mente de um indivíduo cai na passividade e as potestades das trevas passam a ocupá-la, se ele toma uma decisão, recusa-se categoricamente a considerar qualquer outro argumento que possa surgir. E ele vê qualquer tentativa no sentido de proporcionar-lhe um melhor entendimento dos fatos como uma interferência em sua liberdade. Quem se encontra nessa situação considera tolos os que procuram orientá-lo, pois entende que não tem o mesmo nível de conhecimento que ele. Ainda que, completamente errado, acha que possui motivos que os outros não conseguem entender. Como sua mente é extremamente inflexível, não tem como usar a razão para examinar, discernir ou julgar. Sem qualquer juízo crítico, aceita tudo que os espíritos malignos colocam em sua mente, reputando-o como extraordinário. Quando alguém nessas condições ouve uma voz sobrenatural, imediatamente aceita-a como sendo a vontade de Deus. Essa voz é sua lei, transcendendo, portanto, uma investigação racional. Qualquer que seja o pensamento, a voz, ou o ensinamento, ele os considera infalíveis e, sem sombra de dúvida, seguros. Recusa-se a fazer qualquer análise. Agarra-se tenazmente a esses pensamentos, não levando em conta mais nada. Não se deixa mover por nada que provenha do seu raciocínio ou da sua consciência. Igualmente ineficazes para ele são a explicação e a evidência de outros. Depois de acreditar que se trata da direção de Deus, ele fecha a mente, resistindo a qualquer mudança. E como não usa o raciocínio, pode ser enganado de pronto pelos espíritos malignos. Aqueles que têm algum discernimento enxergam o perigo, mas ele engole tudo como se fosse um doce. Não é fácil restaurar uma pessoa assim. O sintoma dos olhos. Através dos olhos podemos identificar com facilidade uma mente passiva que se acha dominada pelos espíritos malignos. Os olhos, mais que qualquer outra parte do corpo, revelam a condição da mente. Quem se encontra nesse estado de passividade, pode olhar para um livro, procurando lê-lo, mas nenhuma ideia vai penetrar no seu cérebro, nem impressionar sua memória. Quando conversamos com alguém nessas condições, os olhos dele tendem a mover-se para cima e para baixo, vagando em todas as direções. Embora seja uma atitude indelicada, ele não consegue olhar direto em nosso rosto. Contudo, ele pode também agir de modo contrário. Fixando o olhar no interlocutor, sem nem sequer piscar, como se estivesse dominado por um poder desconhecido. Esse olhar fixo pode significar algo mais sério. O inimigo utiliza esse meio para produzir no cristão a atitude de um necromante. Muitas vezes, ao olhar por muito tempo o semblante do seu interlocutor, o crente deixa de ouvir o que ele está dizendo, para ficar atento aos pensamentos que as potestades do mal estão engendrando em sua mente. Devemos estar atentos ao movimento dos nossos olhos, para ver se está de acordo com o que se passa em nossa mente. Quando a mente se encontra passiva, os olhos tornam-se ofuscados. Aí a pessoa pode começar a captar as visões peculiares que não está buscando, mas torna-se incapaz de concentrar-se naquilo que está querendo ver. Finalmente, recapitulando, os fenômenos da mente do cristão que se acha sob o ataque de espíritos malignos são múltiplos e variados. Subjacente a todos eles, porém, está a perda de controle. De acordo com o mandamento de Deus, cada uma das habilidades naturais do homem, entre as quais se acha a faculdade de pensar, deve estar completamente sujeita ao seu próprio domínio. Todavia, se, por desconhecimento, um crente der lugar aos espíritos malignos, eles vão ocupar sua mente e assumir o controle direto, sem que a vontade da vítima possa fazer nada. Desse modo, se por acaso esse cristão descobrir qualquer atuação independente em sua mente, deve ficar sabendo que está sendo alvo do ataque das potestades das trevas. Alguns resultados da ação nefasta dos espíritos malignos são a inatividade em vez de uma atividade, a inquietude em lugar da calma, um mal-estar devido a um turbilhão de pensamentos, incapacidade de concentrar-se, distinguir ou lembrar, confusão descontrolada. Trabalho sem resultados, falta de ação durante o dia, sonhos e visões à noite, insônia, dúvidas, falta de vigilância, medos infundados e perturbação que produz agonia. Extraído do livro O Homem Espiritual, volume 3. Vatmanei.
Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.